DragCon não é lugar de tristeza, de ansiedade, é um lugar de acolhimento, onde todo mundo tá junto, de empoderamento. Então a gente vai estar sempre aqui pra enaltecer todo mundo da nossa comunidade. Eu acordei um dia, eu tava de peruca, lace e pad. Eu tô brincando. Meu Deus, tem uma drag queen aqui. Eu fiquei muito viciado em RuPaul. Como ela foi revolucionária, né? E o Brasil é o momento. A gente é o momento já faz alguns anos, né? De cultura pop, de referência. A gente é o momento na música, a gente é o momento no cinema, a gente é o momento nas drag queens. E é isso, marcas. Tô só esperando vocês, venham patrocinar a gente, temos tempo, vai dar tudo certo. Eu tô amando envelhecer, tá me trazendo muita maturidade, muita propriedade sobre mim mesmo, empoderamento cada vez mais sobre quem eu sou, quem eu quero ser também. Eu trabalhei no Cirque du Soleil, e aí o Cirque du Soleil, assim, me encantou. Então, assim, eu já fiz mega eventos pra 20, 15 mil pessoas já. Muita gente vem e me fala, meu Deus, você tá realizando o meu sonho. Eu falo, que bom, e vocês estão realizando o meu. Copa do Mundo das Gays, né? Tem meia entrada, tem entrada pra sexta-feira, entrada pro sábado, ainda tá super acessível os preços. O ingresso do All Stars vai ser uma experiência incrível. Eu tentei fazer um mix entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, e a gente agradar toda a população, o Vale. A gente já lançou as mexicanas agora, que foi um sucesso, eu sabia que ia ser, porque eu escuto vocês, tá? Eu sei o que vocês estão querendo. Agora, a gente tem 20 vagas para as internacionais. Estamos esperando de 4 a 5 mil pessoas por dia. E vão lá e a família olhe e veja a comunidade e sinta orgulho junto com a gente, porque é uma semana de orgulho. Estamos caminhando para algo histórico. Então, eu sou do tambor. A gente se vende o tempo todo na nossa vida. Eu amo o Dominion, gente. Sou maravilhosa. Obrigado por tudo. Caraca, eu tô passada. Eu imaginava qualquer resposta, menos Cirque du Soleil, com USP, com tudo isso. Referências, né? O gato tem referência. Com o Marcos Cogo da DragCon. Pera lá, amiga, eu quero saber um pouco mais de onde que ele veio, o que é que ele faz. Como é possível não deixar o Brasil pra trás? Oportunidades que a Domínio Drag traz. A DragCon Brasil é o evento do ano, prova que aqui só estamos brilhando. Já é imperdível porque vai ser insano e todas podem fazer parte deste plano. E com tudo tal que com Marcos Coco da DragCon, ele vai falar sobre essa convenção, a melhor de todas dentro do meu coração. Com tudo tal que com Marcos Cogo da DragCon. Só com tudo que se gosta, um ambiente incrível com espaço de sobra, com todas as rainhas dos nossos corações, tudo para todos fazer interações. Imagina um par de dias nesse lugar perfeito, experiências pra ninguém botar defeito. Imagina um evento inesquecível pra curtir, encontrar todas as rainhas frente a frente. E com o tudo tal que com Marcos Coco da DragCon, ele vai falar sobre essa convenção, a melhor de todas dentro do meu coração. Com tudo tal que com o Marcos Cogo da DragCon.
Oba, oba, saudações, saudações, estamos de volta com mais um Tudo Talk, pra falar de tudo com quem é tudo pra gente. E dessa vez quem tá aqui é ele, o Mr. Dragcon, milagreiro do sul global, uma verdadeira máquina que não para. Ele que fez o melhor stand na CCXP, ele que é totalmente premiado, ele que está em todas e que vai trazer o evento mais esperado de 2026. Isso mesmo, doçura Dragcon Brasil. Estou falando de Marcos Cogo. Pode entrar, pode entrar. Oi, gente. Nossa, apresentação linda. Me senti importante agora, hein? Obrigado, meninas. Obrigado aí pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado por quem tá entrando. E é isso aí, vamos lá. Tô pronto. É sempre bom te ter aqui com a gente. Quero agradecer pelo carinho, porque eu sei que sua vida é uma corrida contra o tempo, né? Cara, ultimamente tá bem corrido mesmo, graças a Deus. Correria, na verdade, significa trabalho, sucesso, então não tem do que reclamar. Como você falou, a gente tá numa correria, acabou de sair de uma CXP, e agora a gente tem uma Dragcon pra produzir, então temos um longo caminho pela frente. E no meio disso tudo, uma premiação. Eu não poderia começar sem antes dar os parabéns pelo Jacaré de Bronze. Congratulações, queridíssimo. O Prêmio Caio é o Oscar dos eventos no Brasil. E é tão importante que quando a gente vê alguém assim concorrendo, com muitos héteros e ganhando, representa muito mais do que a gente imagina. Você diria que todo esse esforço foi compensado com esse Jacaré? Com certeza, gente. Eu acho que, assim, muito legal você ter falado disso. Obrigado pelos parabéns. Eu acho que, assim, o Prêmio Caio, ele significa ele tem um significado muito importante pra mim, né? Porque foi numa mudança de chave que eu fiz, né? De carreira. Então, quando eu decidi sair, eu trabalhava em agências, mundo corporativo. Talvez a gente fale sobre isso um pouquinho mais na frente. Mas eu decidi sair um pouco do universo das agências e trabalhar com eventos de uma outra perspectiva. E aí eu entrei na HK Mago, cenografia, que é onde eu estou até hoje, né? É uma das minhas posições, né? E lá dentro eu sou head de novos negócios. Então eu trabalho na parte comercial. E esse stand que a gente foi premiado, que é do cliente, chama Froneri, que é a Nestlé Sorvetes, né, lá do Rio de Janeiro, cariocas, foi meu primeiro projeto, então assim, foi muito significativo. Então essa nova fase, foi meu primeiro projeto dessa nova fase, então eu tava bastante inseguro, assim, um pouco receoso, então clientes novos, assim, mas eu tinha pessoas maravilhosas ao meu lado, tanto na HK Mago, quanto na agência que tava junto comigo, a parceira, que é a Joia, e foi maravilhoso. Então o Prêmio Caio veio sim para significar essa bênção do axé para esse novo caminho que eu tô trilhando agora. E sim, é super importante a gente ter pessoas LGBTQIAPN+, ganhando prêmios à frente de projetos grandiosos, se destacando entre tantas outras, e a gente tem que divulgar, promover essas pessoas, isso é muito importante também. É incrível isso, porque as pessoas pensam que as coisas acontecem da noite pro dia e realmente não vê anos e anos de muito trabalho e dedicação, especialmente nessa área, né? Mas vamos falar do bafo que foi a CCXP. O stand tava lindo, muitas atrações, deu pra ter um gostinho do que será a DragCon ano que vem? Sim, eu acho que assim, fomos um dos hits da CCXP, né? Eu posso falar com propriedade, porque eu estive lá todos os dias e assim, não se falou de outra coisa, a não ser de Dragcon Brasil. E tô muito feliz pela repercussão, assim. Tem até meme aí do Snape rolando aí por aí. Então acho que a gente teve uma repercussão bem legal. E estar na CCXP é afirmar que a cultura e a arte drag é arte pop também. Então acho que a gente tá pra fazer essa afirmação aí com o nosso evento, com a DragCon, mostrar que a gente é cultura pop, né? Então acho que isso é super importante. E mostrar também pra aquela comunidade que tá ali, de geeks, da galera que é mais aficionada em séries, animes e tal, trazer pra eles um pouco sobre essa comunidade que são as drag queens, né? Trazer eles as drag queens pra mais perto deles, né? Pra eles entenderem um pouco desse universo, pra eles participarem um pouco e eles verem o quão maravilhoso é isso. Eu acho que assim, estar lá
foi mais ou menos isso, assim, eles entenderam que a gente abriga todo mundo, a gente abraça, a gente tá junto, a gente é divertido, a gente é família, a gente é tudo. E foi um pedacinho da DragCon ali dentro, e esse pedacinho de 90 metros quadrados fez barulho. Imagina 7.000 metros quadrados. Meu Deus do céu, fico toda arrepiada só de pensar. E realmente tem tudo a ver, porque são personas e universos, como tudo na CCXP. E quando foi que você descobriu que estaria lá? Deu muito tempo pra se planejar? Foi algo planejado com muita antecedência? Olha. Ou foi feito meio que assim, de imediato? Tá louca, né? Vida louca. Na verdade, teve e não teve ao mesmo tempo. Eu tive essa ideia, assim, quando a gente... Em junho, quando a gente assinou o contrato com a WOW, né? World of Wonder, que é a empresa responsável pela DragCon. Logo após, acho que na sequência, eu comecei a planejar a campanha de marketing. Porque como a gente tinha assinado o contrato, a gente licenciou a marca aqui no Brasil. Eu acho que eu comecei quando... as coisas começaram a acontecer realmente, assim, de fato, eu comecei a planejar de fato a campanha de marketing. E aí, ali naquele universo ali de junho pra dezembro, a gente tinha um tempo considerável pra gente produzir esse stand. Porém, várias coisas foram acontecendo, questões burocráticas, questões de contrato e tudo. Teve uma coletiva no meio, em outubro, que a gente teve que lançar, que eu tive que me dedicar muito a esse trabalho. E aí eu acho que a CCXP ficou assim, foi meio que no susto, porque sobrou um mês pra produzir ela, no final das contas. A gente também foi atrás de parceiros, né, pra viabilizar o projeto. Então, pra levar um projeto desse pra nossa comunidade, com a qualidade que a gente tá levando, a gente precisa de parceiros super, super importantes, patrocinadores, apoiadores. A gente precisa levantar dinheiro pra que tudo isso aconteça. E a gente teve a Catherine Hill, que ajudou a gente, né, que é a nossa primeira parceira e oficial. E espero que eles estejam com a gente na DragCon também. E que foi muito importante para viabilizar também. A própria CCXP ajudou muito a gente também. Então, obrigado, galera da CCXP, da Omelette Company, que fez isso acontecer também. Eu sei o quanto eles me ajudaram. Então, assim, aos poucos vamos ganhando novas frentes, aí, novos parceiros que vão ajudar o processo a acontecer. E vocês, claro, né? Eu tô aqui nesse podcast que a gente tá falando sobre esse projeto, a gente vai divulgar depois, então isso vai reverberar muitas pessoas. Então, assim, tudo isso é muito importante pra gente ser um sucesso, tá? Então, o CCXP foi no susto, mas vocês viram que a gente tá preparado, né? Se um mês a gente faz aquilo, imagina agora com 6 meses. Com certeza, foi mágico aquele stand. E realmente tô torcendo para que venham aí muito mais parcerias, muito mais investimento. E ainda falando de CCXP, qual que foi o momento que você mais gostou no stand da DragCon? Aquele que você considera o auge? Cara, teve um momento que foi bem emocionante, na verdade, pra mim. Então, assim, a gente teve... Todos os momentos foram muito, muito legais, assim. Às vezes eu fico até arrepiado só de pensar. Mas, assim, as pessoas subiam no palco, né? Eu quero até enaltecer esses maravilhosos, que, assim, sem eles, nosso stand não aconteceria. Então, era um stand que estava ali... dependendo da participação das pessoas, né? A gente precisava delas para ele acontecer. E elas abraçaram a gente de uma forma tão maravilhosa que foi incrível. Então, assim, eles participaram. Então, a gente tinha o Runway Challenge, que era o campeonato de desfile. A gente tinha o Lip Sync Battle, que elas batalhavam. A gente teve o Bingo, onde elas também concorriam por prêmios. E sem elas lá, nada acontecia. E o stand vivia o tempo todo cheio. Mas teve um momento que uma jovem, uma adolescente subiu no palco e ela participou do Lip Sync Battle e ela ganhou a primeira, ganhou a segunda, e aí na final ela teve uma crise de ansiedade. E eu sou uma pessoa que eu já sofri de crise de ansiedade, já tive um pouquinho de depressão, já fiz tratamento, hoje estou bem melhor. E falar sobre saúde mental pra mim é super importante, eu acho, assim. Eu acho que essa é uma das bandeiras que eu sempre vou levantar e sempre vai estar tudo bem, eu sempre vou acolher essas pessoas, assim, porque eu fui acolhido, né, quando eu tive essas dificuldades. E eu tava lá, ela começou a chorar e ela voltou pra mãe dela e eu fui lá, conversei com ela, acolhi ela e falei que tava tudo bem, que assim, que agradeci, que ela era maravilhosa e tudo. E perguntei se ela queria subir no palco mais uma vez, mas que seria pra ela receber o ingresso, mesmo ela não tendo ganhando, só participando. E aí a gente deu o ingresso pra ela. E ela ficou super feliz. Ela tava chorando, de repente ela dá um sorrisão, assim, pra foto com a mãe dela. Então, pra mim, assim, esse momento, assim, foi assim, mostrou o poder da nossa comunidade. Todo mundo aplaudiu, abraçou ela. E a gente mostrou, assim, que DragCon não é lugar de tristeza, de ansiedade, é um lugar de acolhimento, onde todo mundo tá junto, de empoderamento. Então, a gente vai estar sempre aqui pra enaltecer todo mundo da nossa comunidade.
Lindo isso. É sobre mudar vidas, é sobre procurar apoio e apoiar também. E também houveram muitas queens passando por lá. Dallas DeVille, Organza, Bettina Polaroid. Você já conhecia elas todas ou teve alguma que encontrou pela primeira vez ali? Olha, eu não conhecia todas ainda. A Organza foi a primeira vez que eu vi. A Diva também foi a primeira vez que eu vi, Diva Mó. E só, o resto eu já conhecia todo mundo. Então teve as cariocas, eu tinha algumas que eu não conhecia ainda. Mas aos pouquinhos tem algumas ainda que eu não conheço pessoalmente. Mas a gente vai se conhecer. Até junho provavelmente vão ter outras coisas, novidades aí que a gente vai soltando aos poucos, pra galera interagir mais com as queens, pra gente estar em outros lugares que ninguém espera, e a gente dar um pouquinho desse gostinho da DragCon de outras formas. Até lá. Com certeza, até junho você completa esse álbum de figurinhas. E eu imagino a correria, enquanto tudo isso acontecia, trabalhar com eventos é trabalhar com eventualidades. Me conta se teve algum drama no meio desse vucu-vucu que te deixou mais preocupado, ansioso. Cara, até que não, sabia? Queria até agradecer a minha equipe maravilhosa da Vamos. Então, a DragCon é uma produção da Vamos. Então somos uma nova empresa aí, uma aceleradora de projetos especiais que a gente está se lançando no mercado junto com a DragCon. E agradecer ao nosso parceiro, a HK Mago, que é a nossa apoiadora e a nossa montadora, que entregou um trabalho maravilhoso. E eu acho que eles entregaram tudo, assim. Eu não fiquei nem preocupado, assim, preocupado nem sempre fica, né? Mas eu confio muito no trabalho da minha equipe, assim. Então, assim, eu tô muito feliz, tanto pela parte da coletiva de imprensa, que a gente entregou, assim, um evento de encantamento, que só quem tava lá sabe o quanto esse evento foi maravilhoso. Marcas estavam lá, drag queens, queens do programa, drag queens históricas, clientes, pessoas convidadas, muitos influenciadores. Então eu chamei muitos micro-influenciadores que fazem o rolê acontecer, né? Então, assim, foi muito legal, muito gostoso. E então, assim, não fiquei preocupado, não. Eu fiquei mais preocupado em se o público ia ou não participar. Mas no final eu sabia que eles iam, porque a nossa comunidade, no final das contas, a gente sempre acaba se abraçando. Então, foi muito maravilhoso esse abraço quentinho da CCXP. É verdade que é antes que a gente fica pilhado e depois que começa a fluir numa boa, fica até com mais calma, assim? Cara, eu tô com 16 anos de eventos corporativos, né? Então, assim, eu não tenho mais isso, não. Eu sou muito tranquilo hoje em dia. Eu tenho muita confiança no que eu faço, porque eu sou muito presente, eu tenho muita confiança no meu trabalho, na minha visão, das pessoas que estão do meu lado. Então, eu tomo muito cuidado em escolher as pessoas certas, em estar alinhado com pessoas que estejam alinhadas com o que eu acredito, entendeu? Então, isso facilita muito, assim, alinhar o time, né? Então, assim, a Lívia, minha produtora, que estava à frente, foi maravilhosa. É uma pessoa que eu já trabalhei anteriormente, está comigo novamente. Então, assim, eu acho que foi bem tranquilo. Acho que até surpreendeu positivamente a gente sempre. Então, eu acho que isso é sempre muito bom. No fim deu tudo muito certo e eu espero que você tenha se divertido lá tanto quanto o público que participou. Cara, faria alguma que eu fiz foi me divertir. Graças a Deus, eu bem vi pelos vídeos. Eu bem acompanhei pelas redes. Tem alguma coisa que você faria diferente na CCXP? Cara, sempre tem, né? Sempre vai ter. Mas eu não vou adicionar nada não, porque ela foi tão maravilhosa que, assim, diferente já fazer o ano que vem. Aí quem estiver lá vai conferir. Chique, assim que eu gosto. Certa resposta. E pelo visto, tudo só te deixou mais animado ainda pra DragCon BR. Conta pra gente como que tudo isso começou. Essa vai ser a primeira vez que uma DragCon acontece no Hemisfério Sul. E isso foi ideia sua? Alguém que te procurou com essa proposta? Você que procurou alguém? Como que... Eu acordei um dia, eu tava de peruca, lace e pad. Eu tô brincando. Eu tava... Assim, teve esse momento que eu falei da minha saúde mental, que eu fiquei um pouco... Eu terminei um relacionamento, minha mãe ficou doente, internada no hospital. Foi um momento muito complicado na minha vida. Eu tinha um namorado eu estava num relacionamento tóxico também, que me atrapalhou bastante. Eu acabei ficando desconexo com a minha vida profissional, do mundo corporativo. E aí, eu achei no universo drag queen um abraço, assim, um carinho, um calorzinho, assim, que me voltou a me conectar com
com o cara gay, o Kogo gay que tem aqui dentro de mim, entendeu? E eu comecei a assistir reality shows, comecei a assistir RuPaul, comecei a assistir reality nacionais, principalmente, que eu sempre vejo coisas mais nacionais do que internacionais, sempre. Valorizo muito mais o que a gente tem aqui dentro de casa. E isso começou a me dar ideias, né? Então, acho que, assim, foi natural, assim. Eu tenho uma amiga que participou de um reality, que é um amigo, né, o Átila, que é a Helena Borges, que ganhou o Caravana das Drags. E foi o primeiro reality que eu assisti, inclusive, tá? Porque meu amigo tava participando. Eu nunca fui de assistir muito reality Queens na época, né? E eu amei, eu falei, meu Deus, reality de drag é muito legal. Eu quero assistir mais, eu quero assistir todos. E ele ganhou, e eu conheci, naquela oportunidade, eu fiquei encantado pelo Ícaro Kadoshi com a sua apresentação. Como ele entregou ali uma beleza na condução do reality, fiquei muito feliz que o Átila ganhou também, claro, minha torcida era pra ele, e a da Xuxa também, a gente sabe, né? e foi maravilhoso, assim, né? E aí eu comecei a assistir várias temporadas de RuPaul, assisti a Drag Race Brasil, que acho que a Greg deu o seu tom também pro programa, e a gente mostrou que as nossas queens são incríveis. Ainda acho que tem muita coisa que pode ser melhor ainda no programa, mas eu acho que a gente tá entregando uma boa versão aí das franquias, pelo que eu tô assistindo por aí. Ainda tem muita franquia que eu não vi. E aí, eu comecei a ter ideias. Pra ser bem sincero, eu tinha uma outra ideia de um projeto drag, né? Que eu vou guardar essa ideia, que talvez ela aconteça, talvez num futuro a gente fale sobre isso. Mas aí, eu fiquei muito viciado em RuPaul. A RuPaul começou a me viciar, eu comecei a assistir uma temporada atrás da outra, e eu comecei pelo começo, pela Season 1 mesmo, e eu lembrei de 2009, quando eu morei nos Estados Unidos, que eu tinha assistido um episódio de RuPaul. Foi exatamente a primeira temporada, e eu achei tudo muito estranho, porque eu falei, meu Deus, tem uma drag queen aqui, pleno 2009, eu tinha 21 anos, né, apresentando o programa. Eu achei revolucionário, mas me assustou um pouco, né. E hoje eu vejo e falei, meu Deus, como ela foi revolucionária, né, cara? Eu olho assim, né, as marcas já ali com ela, a qualidade do programa, tudo que ela trouxe pra cultura e arte drag de reconhecimento, depois pro mainstream, né? Como os estilistas começaram a se inspirar, a moda nela, a música, tudo. Então foi muito importante. E aí eu falei assim, uma amiga minha tava na DragCon Londres, tava na DragCon Londres. E eu falei, meu Deus, tem uma DragCon. E eu sou fã da CCXP, né, gente? Eu sempre quis fazer algo como nesse nível de CCXP, assim, de acontecimento, por isso que a gente tava lá também. Sou muito fã do trabalho deles, do que eles fizeram com a CCXP, transformaram ela aqui no Brasil. E eu falei, por que não trazer a DragCon aqui pro Brasil e fazer dela a nossa Copa do Mundo das gays? Perfeito. Ideia melhor, desconheço. Isso realmente é viciante. É realmente uma revolução, porque veio de uma era onde drag estava muito em baixa. Aquela coisa toda de balada, de padrão, e a RuPaul realmente renovou toda uma comunidade. E conta pra gente das negociações. Duraram muito tempo, do momento que fizeram o primeiro contato até anunciar que vinha aí. Quanto tempo se passou? Sim, tô trabalhando no projeto, mais ou menos, da concepção, que eu tive uns 2 anos, eu tô trabalhando nesse projeto já. Então, faz um tempo já, eu não tava nem na Gacamago antes, né, eu tava sozinho. E eu comecei a já trabalhar no planejamento desse projeto. E aí eu fui atrás das meninas da UAU. E entrei em contato com elas. A gente fizemos inúmeras reuniões, né? Porque assim, elas não me conheciam. Elas não conheciam, né? A gente não tinha uma empresa assim já estruturada. Tinha uma empresa nova que a gente ia lançar. Então realmente eu tive que mostrar que 1 mais 1 é 2. E que eu ia fazer chover glitter em São Paulo, entendeu? Que ia ser maravilhoso, né? E a gente sabe que tem também uma questão política nos Estados Unidos acontecendo hoje muito importante, né? E a DragCon não está acontecendo nos Estados Unidos no momento, né? Não teve edição desse ano e talvez não tenha do ano que vem em Los Angeles. Então, ter a DragCon no Brasil é um respiro, né? Então é algo super importante. E a gente sabe que o Brasil é o momento. A gente é o momento já faz alguns anos, né? De cultura pop, de referência. A gente é o momento na música, a gente é o momento no cinema, a gente é o momento nas drag queens, a gente é o momento na política, teve COP30 agora, a gente é o momento em várias questões, na literatura, né? Então, assim,
tá todo mundo olhando pro Brasil, né? E a gente tem uma coisa que ninguém tem, engajamento de milhões, cara. O nosso engajamento, ele não existe em lugar nenhum do mundo. E ter um projeto aqui desse nível, dessa magnitude internacional, é você engajar de uma forma poderosa, entendeu? Então acho que a UAU sabe disso, né? Com certeza a Mamaru também sabe disso, e isso ajudou muito a eles toparem, né? E claro, né? Eles confiaram muito no meu trabalho, então assim, eu que agradeço eles pela confiança. Claro que eles não vão ouvir essa entrevista em português e entenderem, mas estou agradecendo pro universo. E que foi muito bom, assim, né? Eu tive que mostrar que eu sou capaz, assim, através dos projetos que eu executei nesses 16 anos de carreira, através do que eu apresentei para eles de projeto, do DragCon aqui no Brasil, das minhas ideias, do que eu queria fazer. Eu acho que eles entenderam que eu tenho a total capacidade de entregar uma das melhores DragCon de todos os tempos. E vai entregar. E realmente, o que tem de gente famosa tentando engajar com o Brasil é inacreditável. E essa capacidade de se reinventar, sair de um momento sombrio pra brilhar tanto, é admirável. Você sentiu um frio na barriga quando tudo se confirmou? Porque eu ia ficar toda me tremendo. Agora é irreversível, né? Não tem volta e vamos até o fim. Cara, eu tive. Sabe aquela coisa do casamento? Quando você tem você pensa em desistir de tudo? Que vai ser muito difícil? Vou te falar que eu tive. E graças a Deus eu tenho pessoas do meu lado maravilhosas que seguraram minha mão e falaram: não, querido, você não vai desistir não. Agora que você conseguiu fazer tudo isso. Porque assim, é fazer algo muito importante pra muita gente, né? Então é uma responsabilidade que tá assim, né? Pairando aqui. Mas eu acho que eu tô preparado, né? Então, assim, mas assim, é natural, né? A síndrome do impostor, a famosa, né? Que quando a gente acha que a gente não é capaz, mesmo todo mundo, você sabendo que você é capaz, né? Porque no final das contas, sempre te disseram que você não era capaz, né? Mas hoje eu meio que não escuto mais o que as pessoas me falam, né? Eu tô muito bem comigo mesmo, com a minha experiência, com a minha espiritualidade, com a minha família, com a minha rede de suporte, de apoio, meus sócios. Então, assim, eu tô muito seguro. Mas é natural do ser humano. O medo, ele existe. E o medo é bom, porque faz a gente repensar várias coisas. Faz a gente refletir sobre vários pontos, entendeu? E esse medo que eu tive, assim, quando tudo deu certo, foi bom pra eu acreditar ainda mais em mim e ter ainda mais força de que tudo vai dar certo. Ah, com certeza. E você sempre pode contar com um exército de aliados, querido, porque a resposta do público foi alucinante. Todos estão empolgadíssimos para DragCon, porque foi sim um verdadeiro milagre que você operou aqui. Você diria que sem um bom networking nada disso seria possível? Sim, sem um bom network nada disso seria possível. E assim, eu sempre falei nesses meus anos de carreira, né? Eu tinha um melhor amigo que ele já não existe mais, ele faleceu há alguns anos, e ele sempre me falava assim, né? Quem não é visto não é lembrado. Ele era DJ na época. E ele sempre falou da importância do network, né? E eu sempre tive isso muito, assim, atrelado, porque na época eu trabalhei na noite, e eu vi como o network, ele abre portas, né? Como os contatos certos abrem portas, como você ter bons relacionamentos sempre na vida abrem portas. Então, assim, é tudo muito importante é muito importante você ter esse network ali à sua disposição. E o network a gente vai construindo, né? A gente tem networks antigos, a gente cria networks novos, a gente cria relacionamentos novos, mas você precisa você precisa dominar o que você quer criar, entendeu? Então acho que tudo tá dando muito certo porque eu tenho essa propriedade muito grande sobre o que eu criei, né? O que eu idealizei. Então acho que isso me ajuda muito a passar isso para as pessoas, essa certeza, essa confiança. E tanto o evento de coletiva quanto o CSP agora ainda validam ainda mais como a gente tá no caminho certo, como a gente tá fazendo as coisas do jeito certo, como a gente tá com as pessoas certas. E cada vez mais a gente ganha mais confiança das marcas. E é isso, marcas. Tô só esperando vocês, venham patrocinar a gente, temos tempo, vai dar tudo certo. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar, aproveitar. Os astros já foram alinhados. E captar recursos também é essencial. Como que você faz para levantar todo esse orçamento, atrair patrocinadores, apoiadores, facilitadores para a DragCon? São muitas parcerias? Sim, a gente precisa, né, assim, produzir um evento como a DragCon é de um nível, assim, super alto de investimento, né? Então, eu tenho investidores anjos que estão comigo, mas a gente precisa levantar dinheiro, muito dinheiro, né? Então,
É óbvio que a gente precisa das marcas para isso ser um sucesso, né, de fato. A gente tá em conversa, então a gente fez a coletiva de imprensa, que foi um evento para exatamente falar com as marcas, né? E assim, eu estou em contato com várias dessas marcas desde o evento de coletiva. A negociação de patrocínio é um processo, né? Então, assim, estamos em negociação com algumas marcas, assim, algumas mais avançadas, outras mais embrionárias no começo, assim, mas eu tava muito focado também na coletiva e na CXP, agora eu vou estar muito mais focado nos patrocínios. E isso vai ser muito bom, porque eu acho que é um evento inédito, né, no Brasil, um formato inédito, que é B2B, B2C, né, você fala com as marcas falam com as marcas falam com a galera, com o consumidor, e isso funciona muito bem, e elas vão ver, né, assim, quem estiver lá na DragCon, quanto isso é poderoso, né? A gente tá falando da comunidade LGBTQIA+, que o nosso poder de compra, bebê, para um evento, as gatas gostam de investir na experiência delas. Eu acho maravilhoso. A gente gosta de viver, né? Então, assim, a gente tem um ticket médio alto de consumo. Somos pessoas que consomem vários tipos de produtos e que são aí de consumo principais aí que as marcas querem investir. Então, a gente sabe que as gays movimentam muitos festivais, os LGBTs no geral, não só as gays, mas muitos festivais de música, né? Geralmente de música eletrônica, de música nacional, de música internacional, shows, né? Então, assim, a gente movimenta muito esse mercado. Então, assim, estar com esse público é garantia de sucesso, cara, né? Então, assim, com certeza as marcas que eu tô conversando agora, marcas que a gente ainda vai conversar, marcas que estão ouvindo esse podcast maravilhoso, vão decidir estar com a gente, né? E quem estiver com a gente agora no começo, vai estar com a gente sempre, eu tenho certeza. Exatamente sobre isso. As gatas investem em si e consomem com quem investe em si também. E você que é marca, ligue agora para o número que está aparecendo na sua tela e faça já a sua parceria com o maior evento do Brasil, Zil. E você é um verdadeiro showman, né? Tem que organizar tudo e ainda apresentar. Eu vi ali apresentando na CCXP, realmente não é fácil. Da onde vem toda essa energia? É meditação, academia, cogumelo do sol, ômega 3 da Top Term? Qual que é o seu segredo? Cara, isso tá sendo muito novo pra mim. Eu nunca imaginei que eu ia ser essa pessoa, pra ser bem sincero. Eu sempre fui uma pessoa de bastidores, né? Então, assim, eu sempre fui da produção, eu vim da produção, né? E quando você trabalha na produção de eventos, você é mais bastidor, né? Você acaba sendo ali mais a pessoa que faz acontecer, né? Por trás dos palcos, né? Eu sempre estive muito bem naquele papel. É que depois eu acabei sendo DJ. Eu acho que o DJ talvez tenha me soltado um pouco essa coisa do showman, do performer. Então, assim, eu fui DJ por um tempo, em casas noturnas aqui em São Paulo, DJ de pop, depois de tribal. Então, assim, nesse tempo que eu fui DJ e que eu fui produtor, na época, na noite, eu já tinha um destaque ali nas redes sociais e tal, então acho que isso foi também, eu fui trabalhando um pouco essa coisa de ser simpático, de articular, e eu sou vendedor e marqueteiro, né? Sou formado em marketing, então assim, a minha formação, ela é uma formação de vendas, né? Então acho que assim, a gente se vende o tempo todo na nossa vida, né? A gente tem que saber disso. Nosso marketing pessoal, ele tem que ser, assim, impecável, porque nós somos nossos melhores vendedores, né? O sucesso, ele tá pra quem se vende bem. E eu sempre busquei me vender bem, entregar bem o meu trabalho e vender o meu trabalho. Porque se você não vender o que você entrega, ninguém vai ver, entendeu? Então, acho que isso eu faço muito bem. Eu acho que essa coisa dos palcos tá sendo nova, mas tá sendo um exercício. Então, acho que tá sendo bom também, porque, querendo ou não, eu sou a pessoa que tá à frente do projeto. Então, eu vou estar sempre falando com o público, sempre ele querendo ter esse contato, que é importante. Ali na feira, eu tava ali também, disponível, porque, assim, é uma loucura estar 10 horas na CXP. Muitas coisas acontecem. Não é só o palco. Gravações, assessoria gravando. A gente tinha podcasts rolando, gravações externas. A gente tinha meet and greets, DJs. E assim, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E uma hora alguém tem que ir no banheiro, né? Alguém tem que almoçar. Alguém tem que fazer alguma coisa. Então eu tava ali meio que pra ajudar todo mundo a acontecer. E eu queria agradecer o time maravilhoso que a gente tinha lá fixo, que deram nome, que é a Aimee Lumière, a Alexia Twister, a Dallas e a Jade, que foram 4 queens aí que arrasaram os 4 dias, deram o name delas, o sangue, o suor, a maquiagem, e foi muito bom estar com elas, porque eu vi o quão difícil é essa vida de drag queen, assim, nos bastidores, assim. Eu convivi muito com elas ali no camarim, né? Tinha um camarim que a gente tava toda hora ali trocando, maquiando, ensaiando, conversando sobre. E, cara,
Eu tiro meu chapéu cada vez mais pra elas, cada vez que eu convivo mais com elas, eu acho elas mais maravilhosas ainda, me dá mais forças ainda pra fazer esse projeto acontecer. E claro, todas as Ru Girls que foram lá nos visitar, maravilhosas. A gente teve ainda visitas da Kiri, do Corrida das Blogueiras, a Greg apareceu lá. Então assim, queria agradecer todo mundo e o pessoal dos podcasts também que estiveram lá, todo mundo que fez acontecer esse rolê. Ai, eu amei saber essa coisa de DJ e de todo esse apoio mútuo. A Aimee, maravilhosa, já esteve aqui no programa também. Jade, Alexa, também amo de paixão. Greg, Kitty, as Work Girls, realmente é muita gente. E quando foi que você se tocou que é com isso que você quer trabalhar? Foi uma drag que você bateu o olho e disse, é isso? Ou foi no Caravana das Drags mesmo? Cara, foi no Caravana das Drags que eu vi, assim... O Ícaro me inspirou muito, vou ser bem sincero, assim. Ele é uma drag queen que realmente eu olhei assim e falei, caralho, que potência, que oratória, que poder, que carisma, que delicadeza, que graciosidade. Hoje eu tenho o prazer de conhecer ele pessoalmente, né? A gente já se conhece, eu convidei ele pra, inclusive, né? Ele foi um dos apresentadores da coletiva de imprensa. Eu tive esse privilégio de ter ele comigo e eu gostei muito de conhecer ele. Hoje a gente troca muito. Espero um dia a gente ter uma amizade mais próxima, porque ele é uma pessoa, assim, sensacional, pioneiro, que entrega em todos os níveis, em todos os aspectos, e ele me inspirou muito. Ícaro Kadoshi é uma autoridade no mundo drag. Pietra Parker também, que tá aqui com a gente e já vai subir para falar com a gente também, que tem umas perguntas interessantíssimas aqui que eu já tô vendo. Mas me conta, você também já produziu na Vamos, na Gata Camargo. Como que são esses outros projetos? Cara, na Gacamago, eu sou head comercial, como eu falei, então a gente atende cenografia, né? Então, marcas que estiverem também escutando e precisarem de stand, de cenografias para eventos, etc., me procurem, porque a gente consegue transformar o seu projeto em algo especial. E na Vamos, eu sou head de projetos, então na Vamos eu crio projetos, eu crio experiências e capto experiências também no mercado. Então a DragCon é apenas o nosso primeiro projeto. Lembra que eu falei que eu tinha vários projetos já que eu criei naquela época, né? Que eu pós-depressão, pós-caos. Então eu tenho vários projetos prontos já. Alguns internacionais, outros nacionais, e que a gente tá também vendo sobre Lei Rouanet. Então, quando você falou sobre captação, eu acabei esquecendo de falar. Lei Rouanet é uma ferramenta super importante de captação. Então, LGBTQIAPN+, desse mundinho, escrevam os projetos de vocês na Lei Rouanet, ou nas leis de incentivo do seu estado, da sua cidade, e busquem captar essa verba, porque é possível, assim. Tenho vários amigos que fazem captação, que vivem de produção cultural, drag queens, busquem isso, né? Hoje eu vi um projeto tão lindo, assim, que eu fiz uma reunião hoje da tarde, eu conheci um projeto de um baralho que chama Drag Slay, né? Que é um jogo de cartas só de drag queens, maravilhoso. Uma galera lá de Pernambuco, de Recife, incrível, os meninos. E eles me apresentaram um outro projeto que é um jogo que foi feito por uma drag queen. Então assim, né? E ela escreveu numa lei de incentivo, ela ganhou dinheiro da Prefeitura de São Paulo, que bancou esse projeto. Então assim, arte, drag e cultura, gente. Então, se a Lei Rouanet pode captar verba para vocês, e eu vou escrever esses projetos também, tanto DragCon quanto projetos que estão na Vamos, né? Aí pra Lei Rouanet. E dentro da DragCon, eu fico muito na parte artística e comercial de patrocínios. Então, essas são as minhas áreas que eu tô aqui atuando. Então, eu cuido dessa parte de patrocínios, de falar com as marcas, né? E buscar esses investimentos. E eu cuido do direcionamento artístico também do projeto. Arrasou. Tem que colocar todos esses projetos em prática mesmo. Se Deus quiser. E muitos editais do audiovisual também cabem. Vamos abrir esses leques e colocar para girar a grande roda da vida. E você tem idade para tudo isso? Porque são 16 anos de carreira e você parece tão novinho. Se não quiser falar a idade, tudo bem. Obrigado, não tem problema nenhum com a minha idade. Eu tenho 37 anos, tá? Vou fazer 38 agora, dia 29 de dezembro. Então, tô ótimo. Acho que cada vez que eu envelheço, acho que eu fico melhor, na verdade. Eu tô amando envelhecer.
Eu acho que tá me trazendo muita maturidade, muita propriedade sobre mim mesmo, empoderamento cada vez mais sobre quem eu sou, quem eu quero ser também. E então, assim, eu comecei bem novinho, né? Comecei trabalhando com 20 anos, assim. Eu comecei com 18 no shopping, mas assim, com eventos, com 20 anos eu já trabalhava com eventos, né? Na noite, assim, como promoter ainda. E aí eu fui evoluindo, né? Então, eu passei por grandes agências aí de São Paulo, eu tive alguns outros segmentos de mercado que eu também atuei dentro de eventos. Mas eu sempre quis trabalhar com eventos para a comunidade. Então eu sempre quis fazer, sei lá, cara, sabe, deixar um legado, assim, fazer algo significativo para as pessoas e que isso perdurasse, assim, eu estando lá ou não estando, eu estando no projeto ou não estando, mas que eu pudesse ser essa pessoa que transformasse algo, assim, sabe? Ter essa capacidade, porque eu sentia que eu tinha eu poderia fazer isso acontecer, entendeu? Uma diferença. Realmente, deixar um legado é tudo. Me lembra muito o Sérgio Calil no começo dos anos 2000. E você tá muito bem. Eu queria saber de onde que veio, onde cresceu, onde estudou, por onde passou, os outros trabalhos que já teve. Cara, vamos deixar os ouvintes familiarizados. A minha jornada é muito maluca. Mas vamos lá, assim, né? Então, eu sou da Zona Leste de São Paulo, então, nascido e criado na ZL. Venho de uma família de classe média, né? Que começou quando começou a classe média, minha família era de classe média. Então, assim, eu cresci em Itaquera, tá? Na ZL. E lá eu sempre fui muito privilegiado, vou ser bem sincero. Então, eu sempre fiz escola particular, então colégios bons, da Zona Leste e tal. Depois fui morar no Tatuapé, que é o bairro que eu morei mais tempo, né? E aí, na parte profissional, eu comecei a estudar gestão de políticas públicas na USP. Então eu queria trabalhar com projetos culturais, lá atrás, né? Aí depois eu meio que desisti de projetos culturais, eu fui fazer gestão de eventos, porque eu trabalhei no Cirque du Soleil. E aí o Cirque du Soleil, assim, me encantou e me deixou doente. Eu falei assim, um dia eu quero fazer isso aqui, aconteceu algo tipo isso. E eu fui estudar eventos, na época quando tava começando os tecnólogos, eu fiz um tecnólogo de eventos. E depois eu fiz um curso de marketing, porque eu entendi que trabalhar com eventos é trabalhar com marketing também. E hoje eu faço uma pós de gestão cultural, porque na verdade eu voltei pra onde eu queria estar desde o começo, entendeu? Eu só precisava me perder um pouquinho pra me achar de novo. Então eu faço uma pós de gestão cultural no Senac e economia criativa. Então nesses últimos anos eu tenho estudado muito sobre economia criativa, sobre como os projetos de economia criativa vêm crescendo no mercado e vem apoiando a economia nos países em desenvolvimento, como foi importante, né, o desenvolvimento da economia criativa em países chaves como Inglaterra, Austrália. O próprio Estados Unidos é um país que vive de economia criativa, né, que é o cinema, a música. Isso gera muito, né? Comecei a também estudar muito sobre soft power, né? Como é importante o soft power na conquista de espaço, de política, de visibilidade, como a gente pode usar o soft power para a nossa comunidade crescer, né? Então acho que trabalhar com projetos culturais é desenvolver o nosso soft power brasileiro, né? Então eu queria muito fazer algo desse tipo, desse nível. O Dracon veio exatamente para isso. Mas eu sempre vim de agências, né? Então eu trabalhei em algumas agências, atendi Samsung, Mundo Verde, várias farmas, Pfizer, UCB, Janssen, atendi Warner, que é mais? Claro, Ipiranga, Poços de Ipiranga. Então eu passei por várias empresas multinacionais aí no mundo todo. Passei por agências de publicidade, agências de PR, agências de evento. Trabalhei na parte de produção, na parte de atendimento, na parte de gestão de projetos. Aí uma época eu atendi as techs, a Meta, o LinkedIn, o TikTok. Então assim, eu rodei. Sou um pouquinho rodado. Os 38 anos foram bem rodados. Mas muito bem, assim, isso me mostrou cada vez, isso foi ajudando a me construir, ajudando a me desenvolver como profissional de comunicação que eu sou hoje. Eu me considero profissional de comunicação e gestão, né? Então acho que foi esse profissional que eu me formei. E foi muito bom essa jornada, assim, porque assim, se você tá começando hoje sua vida profissional, não se preocupa, porque você vai errar bastante. Pra você acertar e você conquistar o que você quer, primeiro a gente tem que errar muito. Porque é errando que a gente aprende, né? Já dizia o ditado, música, não sei, né? Mas existe essa frase. E assim, a gente precisa se testar, né? Se colocar à prova, se conhecer pessoas, criar sua rede, seu network profissional. Tudo isso é muito importante para quando você tiver o momento certo, a oportunidade certa, você está pronto para isso, entendeu? Então acho que, resumindo a minha jornada bem rapidamente, é isso.
Caraca, eu tô passada. Eu imaginava qualquer resposta, menos Cirque de Soleil, com USP, com tudo isso. Referências, né? O gato tem referências. Realmente, você tá mais que preparado pra tudo que vem aí. E as pessoas pensam que as coisas acontecem do nada, né? E Pensam que eu não é bem apareci assim. da lâmpada do gênio e tô fazendo o evento. Então, esse seria o conselho que você daria pra alguém que tá querendo começar agora com eventos? Eu acho que Errar bastante, esteja preparado. sim, eu acho que assim, quem quer trabalhar com eventos, né? Eu acho que primeiro você tem que entender que é uma profissão muito importante. Porque geralmente você é responsável por todas aquelas pessoas que estão nos seus eventos, entendeu? Então assim, eu já fiz mega eventos para 20, 15 mil pessoas já. E assim, é uma responsabilidade muito grande, é uma pressão muito grande. Então você tem que estar muito pronto para isso, né? Dizem aí, pesquisas dizem que é uma das profissões mais estressantes do mundo, né? Trabalhar com eventos. Então, assim, eu acredito que é mesmo, né? Você vê várias pessoas tendo burnout aí, tendo doente, porque elas não se cuidam. Então, minhas dicas né? Estar preparado, fazer um bom curso de eventos, né? Ter mentores que te guiem, né, nessa jornada. Eu sempre tive bons mentores que me guiaram aí nas minhas empresas. Trabalhar onde você quer estar trabalhando. Não trabalhar onde você está e não quer estar, entendeu? Então, se não tá bom, vai para outro lugar, entendeu? Trabalhe com projetos que sejam significativos, trabalhe com marcas que você se enxergue, entendeu? Eu acho que seja um LGBT, né? Dê o brilho, dê seu charme, seja diferente, né? Se posicione diferente, né? Eu acho que isso é muito importante. E vá atrás, cara. Nada acontece sozinho. Se você não for atrás, nada vai cair na sua mão de bandeja, não, né? Isso não existe, né? Todo mundo que vence, assim, não todo mundo, mas a maioria que vence, não vou ser utópico também, mas a maioria que vence hoje, que tá em lugares de destaque, de sonhos, né, que sonharam estar ali, conquistaram, lutaram muito, eu ralei muito, assim, né, ainda ralo, né, e vou ralar forever, assim, eu acho que a ralação faz parte do processo, né, então, assim, e cuide da sua saúde física e mental. Eu acho que o equilíbrio, nosso equilíbrio do nossa vida é a melhor das soluções. A gente tem que estar preparado, né, para tudo. Então, se você estiver praticando esses exercícios físicos, né, eu, por exemplo, eu pedalo, eu jogo tênis, eu nado, eu treino. E tudo isso durante a semana, eu ainda faço uma drag con. Então, assim, eu busco espaços, pontos de equilíbrio da minha saúde física, né. Vou pra terapia, vou em psiquiatra, cuido da minha saúde mental, tenho uma rede de apoio, minha família tá sempre perto de mim, sempre nos eventos, me visitando, né? Busco ter pessoas próximas, amigos que também me somem comigo, né? Não te suguem. Então, assim, tudo isso é muito complexo, mas tudo isso é possível se você quiser batalhar e correr atrás. Realmente é muito trabalho e fazer contra a própria vontade não dá, gente. Tem que amar pra abraçar. E falando em amar, como que tá esse coração? Você tá comprometido? Tá na pista? Alguma preferência? Cara, eu tô me permitindo, eu tô conhecendo uma pessoa. Sempre falam assim, quando a sua vida tá tudo fluindo pra um caminho, né? Um relacionamento aparece no final, né? Então, assim, eu tô nesse momento, assim, como eu te falei pra vocês, meu último relacionamento foi, assim, traumatizante. Eu trouxe uma pessoa pra morar comigo, eu tinha um relacionamento super tóxico, essa pessoa tinha tendências suicidas, e foi super pesado, assim. E me abriu o olho de muitas formas, assim, pra me relacionar com outra pessoa, entendeu? Eu fiquei muito assustado, assim, com tudo. E aí, estar no relacionamento hoje pra mim, de novo, significa muitas coisas, né? Primeiro que a gente começa a ficar muito seletivo depois dos 30, eu acho. Eu acho que você fica chato, assim, né? Mas eu tô com uma pessoa que tá me dando paz de novo, sabe? Um equilíbrio, tá sendo saudável, tô querendo ver, ela quer me ver, eu quero ver. Ela tá me apoiando nos meus projetos, eu tô junto com ela também. Então, assim, é muito recente. A gente não tem nada definido ainda, não estamos definindo nada, mas estou me permitindo. Então, acho que isso é o mais importante. A gente sempre tem que se permitir. Acho que o amor, ele acontece várias vezes na nossa vida. A gente se apaixona e desapaixona várias vezes, né? E a gente nunca pode desistir, eu acho. Acho que é super muito bom, assim. Eu acho que a gente não precisa procurar também, porque ele acontece, né? E ele acontece na nossa família, nas nossas amizades e nos nossos relacionamentos com uma relação de namoro, né? De casamento, enfim, né? Acho que é isso. É um bom conselho. Vamos nos permitir, pessoal.
E como dizem, tem que ter fé, mas sabe como é. Então agora vamos fazer um spiritual check. Nesse quadro você me conta se tem fé no que acredita, como que alimenta a espiritualidade, se bate um tambor, acende uma vela, comunga, se é mais astrologia, como que estão as suas crenças? Cara, a minha fé foi muito importante nesse caminho, né? Eu sigo um caminho de fé hoje. Esse caminho é um caminho do axé, então eu sou do tambor. A minha família sempre foi da Umbanda, né? E eu nunca fui muito religioso. Me considerava agnóstico. E eu tive algumas experiências com a fé, né? Algumas demonstrações, né? Provas de fé que eu tive na minha vida. E primeiro foi com a minha mãe de cabeça, que é Iemanjá, então eu sou filho de Iemanjá. E ela deu uma prova de fé no Réveillon, né? Onde a gente bateu um papo, assim, bem bacana. No mar, do nada. E eu pedi algumas coisas e ela me deu. E eu tinha prometido um altar pra ela na minha casa, eu construí esse altar maravilhoso. Eu nem sabia, né, que ela era minha mãe de cabeça ainda. E depois com o Baluaê, que é o meu pai de cabeça também, que é o orixá da cura, né? Eu tenho muito essa questão de curar, né? De ajudar quem tá precisando, de curar, e isso faz parte da minha espiritualidade. E ele também me curou naquele momento difícil que eu falei pra vocês, o último agora. E eu me encontrei, assim, né? Eles abriram esse caminho novo pra mim, que é um caminho de merecimento. Esse ano foi um ano de Xangô também, um ano de justiça, onde eu me desliguei de várias amizades que estavam me sugando, ou vários relacionamentos que não estavam sendo positivos pra mim. E eu foquei mais em mim, assim, sabe? Porque, na verdade, a nossa prioridade sempre deve ser nós mesmos. Então, eu acho que é sobre isso. E, às vezes, eu sou muito bonzinho, eu acho que eu quero ajudar muito, mas eu acabo esquecendo de mim, entendeu? Então, o axé, ele me abriu muitas portas, e se eu tô aqui hoje é por causa dele. Entendo, e é tão lindo isso, dá pra notar que você é muito bem protegido. Mas agora, vamos falar um pouquinho mais sobre a DragCon. O que mais podemos esperar? Muita gente nunca nem foi num evento desses, e eu sei que tem muitos shows, painéis, entrevistas, stands. Quais expectativas podemos criar com segurança? Cara, então assim, a DragCon, eu tô muito honrado por proporcionar essa experiência pela primeira vez pra todo mundo. Então assim, não precisa de passaporte, não precisa de visto, só precisa comprar o ingresso. Lançamos o lote 2 hoje, então se você não comprou, vai lá. Acessa o link, tem meia entrada, tem entrada pra sexta-feira, entrada pro sábado, ainda tá super acessível os preços. O ingresso do All Stars vai ser uma experiência incrível. Então, assim, eu tô feliz por proporcionar isso pras pessoas. Muita gente vem e fala, meu Deus, você tá realizando o meu sonho. Eu falo, que bom, e vocês estão realizando o meu. Então, uma troca. E então a gente vai ter shows de todas as queens convidadas. Então todas as queens convidadas vão performar no nosso main stage, né? A gente tem nosso maravilhoso pink carpet, onde elas vão desfilar pra todo mundo ver, ouvir, gritar. Vai ser incrível esse momento também, tirar fotos, etc. A gente tem 2 palcos secundários que serão maravilhosos, que é o Eleganza. No Eleganza a gente vai ter papos sobre temas relevantes para o público LGBTQIAP+. Então, assim, esse palco vai estar imperdível. Eu tô falando com umas pessoas muito incríveis que vão estar lá já, organizando essa curadoria. E, assim, ele vai ser disputadíssimo, tenho certeza. Gente muito relevante, gente muito que eu sou muito fã, vai estar lá, tá topando entrar na minha loucura. E eu tô muito feliz por isso. E a gente vai ter o Extravaganza, que vai ser o surto do rolê. Onde a gente vai ter quadros de humor, lip sync battles, runway challenge, onde o público vai poder subir no palco. Então, assim, tá tudo muito legal. Claro, teremos o meet and greet com todas as queens convidadas. E queens que talvez comprarem as buffs, né? Então a gente vai soltar mais pra frente, acho que em janeiro, como você pode fazer parte da DragCon sem ser convidado, como uma drag queen, ou como um empreendedor LGBTQIA+, e pode ter o seu produto lá, ou sua marca lá, né, dentro da feira. Isso vai ser falado mais pra frente. E ativações de marca, né, que vão estar com a gente com certeza. Então, assim, tem coisas inéditas, né, que vão acontecer ainda, que a gente vai soltando mais pra frente, mas é mais ou menos esse é o rolê, né? Estamos esperando aí de 4 a 5 mil pessoas por dia. Então é uma galera. A gente tá na semana da Pride, então né, a gente vai receber gente do mundo todo, né? A gente tem pessoas de outros países vindo também, vai ser muito legal. E, cara, eu quero que seja muito um evento família, assim, sabe? Eu quero que as pessoas olhem pra DragCon e falem, nossa, comprei, mãe, pai, o ingresso pra gente ir esse ano, sabe? E vão lá e a família olhe e veja a comunidade e sinta orgulho junto com a gente, porque é uma semana de orgulho. Ai, que delícia. E eu vi isso dos ingressos que já estão à venda. O segundo lote saiu agorinha mesmo. Agorinha.
Mas eu queria Sim. saber como que faz pra ter um espaço lá também. Já estão todos ocupados? Se eu tenho uma balada, faço parte de um coletivo de drag, ou mesmo o nosso podcast aqui. Como que faz pra expor lá na DragCon com um stand A também? gente vai soltar, então, em janeiro essas informações. Então, a gente vai comercializar esse espaço, porque como funciona o evento, né, inclusive. Então, a gente vai abrir espaço, toda a comunidade vai ficar sabendo sobre isso, como vai ser o processo. Vai existir uma curadoria sobre isso, né? Então, a gente não tem vagas ilimitadas, a gente tem um espaço limitado. Então, a gente quer ter uma representatividade no evento. Então, vai existir uma pessoa, um time responsável por isso, né? Que vai ali olhar para projetos de todas as regiões do Brasil, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, para trazer essa pluralidade, né? Então, para queens de todos os universos, não só queens de RuPaul's, mas queens de outros realities, queens da noite, queens comediantes, queens do teatro, queens que estão começando. Então a gente quer, assim, abraçar um pouco a pluralidade de ser brasileiro, porque é a primeira edição no Brasil. A gente quer mostrar, assim, como o nosso país é diverso, como a arte e cultura drag é diversa e como a nossa arte e cultura drag é talentosa. Acho que como nenhuma outra. Com certeza. A gente vai botar pra acreditar. E muitas atrações nacionais já foram confirmadas, mas eu fiquei sabendo que as outras gringas também estão chegando. Vem gente das temporadas originais e franquias internacionais. Eu sei que não tem como revelar os nomes ainda. Isso tudo é contrato, gente. É coisa muito séria. São segredos de Estado pra ter explicar pra galera como funciona, pra todo mundo entender. Mas é mais ou menos assim, né? A gente convida as queens, né? E existe uma negociação, né, com elas sobre vários pontos do contrato, da presença delas aqui em relação à agenda, enfim. E são queens que estão em vários fusos horários diferentes do nosso. Então são negociações que elas não são tão rápidas, né? Idiomas diferentes, então tem a questão da comunicação também, né? Tem o inglês, que nem todo mundo se comunica direito. Então, assim, tem a questão jurídica, de contratos, a gente alinhar contratos com o time delas. Então é tudo um processo, né? Que ele é feito com muito cuidado e muita tranquilidade. A gente não tá com pressa pra isso acontecer, porque a gente quer que elas se sintam seguras, né? Com o que está acontecendo aqui. É a primeira vez a DragCon no Brasil. Então, assim, elas precisam se sentir seguras, se sentir bem-vindas, se sentir queridas. E a gente toma todo esse cuidado com elas. E a gente já lançou as mexicanas agora, que foi um sucesso. Eu sabia que ia ser, porque eu escuto vocês, tá? Eu sei o que vocês estão querendo. Então, assim, como eu falei, eu não decido nada sozinho. Eu escuto muito o público, eu vejo muito o que a galera fala, pede. Claro, eu tenho um direcionamento que, assim, que a gente olha, uma visão que a gente tem, né? Mas, assim, a gente tá ouvindo todo mundo. Então, assim, engajem, comentem, participem, porque pode ser que se você participar o suficiente, a sua queen seja convidada. E a gente tá tentando ter algumas franquias aqui do mundo, né, representando esse DragCon Brasil. Então, assim, a prioridade foram as brasileiras, porque é uma DragCon Brasil. Então eu fiz questão de chamar todas as brasileiras, né? Imagina se você fosse uma drag queen do Brasil e não fosse convidada para a primeira DragCon Brasil, né? Então eu chamei todas as Ru Girls brasileiras para fazerem parte disso. E agora a gente tem 20 vagas para as internacionais. Então 20 vagas para internacionais, olhando todas as franquias, todas as temporadas e tal, é pouco, né? A gente sabe disso. Mas foi uma escolha nossa de priorizar as brasileiras. Eu acho que a galera vai estar com a gente, porque a gente entende desse poder, desse evento histórico que a gente vai construir. Então eu não tenho muitas vagas para as internacionais, mas estou selecionando elas da forma que eu acredito que seja a mais legal para todo mundo. Eu gosto, porque facilita a compreensão. E, gente, tem que ser com cadência, com destreza. Se não for jocosa, ninguém se mexe. Então eu quero ver todo mundo interagir, todo mundo nos perfis oficiais da DragCon Brasil, dando sua opinião, compartilhando, curtindo, comentando. E agora, vamos fazer a brincadeira do tá quente ou tá frio? Eu vou citar algumas temporadas e você me diz se tá quente ou tá frio. Tá morno também tá valendo. Ai, meu Deus. Lembrando que é só uma brincadeira, não quer... Tá valendo? Tá valendo também, gente. Tá pra ter energia aqui. Pode ser também. Não quer dizer que um frio não tem chances, ou um quente tem muita chance. É só uma tendência, se tudo seguir como tá funcionando no momento. Eu acho que aqui não vai ser dessa vez. Estamos torcendo pra não. Tá pronto? Tô pronto. Então 3, 2, 1, valendo! Drag Race UK. Quente.
Drag Race Itália. Frio. Canada's Drag Race. Morno. Drag Race Filipinas. Quente, pegando fogo. Ai, adorei. Drag Race México. México já tá aí, né? Já é realidade. Amo, amo de paixão. Drag Race Espanha. Espanha tá quente, bem quente. As queens da Espanha estão animadas, gente. Ai, que tudo. Amo as chicanas. E Drag Race França. Morno. Tá bom também. E das temporadas originais mais recentes, as últimas 9, assim. A gente tá bem quente nessas temporadas originais. Bem quente. E temporadas do Velho Testamento, assim, das primeiras Também. 9. Eu tentei fazer um mix entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, e a gente agradar toda a população, o Vale. Ai, que tudo. E pra encerrar aqui eu tenho o Drag Race Down Under. Down Under tá quente, hein? Down Under tá quente. Por incrível que Chique. Nossa, agora a internet vai borbulhar. Vamos traçar novos planos, novas hipóteses aqui Gente, nos nossos caderninhos. Que em breve a gente vai ter novidades. É muito breve, antes do que vocês esperam, tá? E eu vi no site que ainda estão abertos para parceria. Que tipo de negócio vocês estão prospectando nesse caso? Tem marcas de bebida, baladas, uma empresa no ramo de moda? Cabe no DragCon? O que mais? Transporte, hospital? Que conversa com a nossa comunidade, né? Eu acho que assim, a gente busca marcas que conversem com a nossa comunidade, com o nosso ideal. E que apoiem a nossa comunidade. Acho que isso é o mais importante, né? Então, não tô falando de bets, aquele. Mas assim, eu acho que é super importante, assim, qualquer tipo de marca. A gente tá falando com marcas de tecnologia, marcas de comunicação, marcas de beleza. A gente tá falando com marcas de comida, com marcas de bebida. Então, assim, é muitas coisas, né, acontecendo ao mesmo tempo. Então, acho que, assim, o importante é acreditar no projeto, eu queria falar com o nosso público e respeitar essa galera e acreditar no projeto, assim. Eu acho que quem acreditar vai se dar muito bem, viu? Ah, legal. Então você diria que qualquer ramo que converse com a nossa comunidade é bem-vindo no DragCon. Com certeza. Chique. E vocês estão anotando no caderninho, né, ouvintes? Gente, vai cair na prova. Se liga. Vamos fazer tudo que é possível para provar que existe mercado para o público LGBT no Brasil? Sim! Muitas vezes eu penso que somos estressados, mas não é só por estar no sul global, também pelo idioma, que não é tão comum. E o Brasil tem um mercado tão sólido e constante para esse público, que às vezes eu sinto que somos subestimados por quem tá lá fora. E a DragCon é uma excelente oportunidade para ter um produto mais acessível no futuro aqui. Talvez até com mais descontos para assinar o World of Wonder, Present Plus, por que não? Ou mesmo convencer um canal a fechar um contrato bom para produzir o Drag Race Brasil no Brasil. Eu sei que muito depende da mídia tradicional e muitas vezes a gente fica esperando uma Rede Globo salvar, alguém mais viabilizar nossos interesses, mas você consegue existir sem pedir licença para ninguém. Como que você vê o mercado aqui no Brasil? Quais são as principais diferenças comparando com o que é lá fora? O que nós podemos fazer para sermos levados mais a sério como um mercado que merece investimento? Gente, eu acho que assim, nós temos que fazer, né? Primeiro. Ninguém vai fazer nada por nós. Eu acho que assim, galera da comunidade, se a gente não fizer, ninguém vai fazer, cara. Então assim, é a gente que tem que fazer, a gente tem que levantar, a gente tem que se mexer. Eu não sei se vocês lembram, né, da galera que deitou na Paulista lá, das drag queens, das LGBTs, que há alguns anos atrás pararam a Avenida Paulista para pedir respeito, né? Então, assim, se eles não tivessem feito isso naquela época, a gente não tava vivendo isso que a gente tá vivendo hoje aqui no Brasil, né? Então, assim, a gente é a mudança, na verdade, né? Eu acredito muito que a gente é o protagonista da nossa própria vida. Então, se a gente não for protagonista, não ir atrás, não se unir, igual a gente tá se unindo agora pra fazer DragCon, tô achando lindo. Agradeço todo mundo que tá me ajudando. Eu tô vendo o poder da comunidade, de fato, ele existe. São poucos, mas ele existe, pode ser melhor, pode ser maior. Eu acho que o DragCon veio exatamente pra isso, pra organizar melhor a gente, pra mostrar que a gente unido é bem melhor do que a gente, né, segregado. E tem que fazer, cara, tem que ir atrás. Então, assim, se você acredita em algo, quer mudar, quer fazer acontecer, simplesmente faça. Por você mesmo e pelos outros da nossa comunidade. É isso mesmo. Quando um LGBT se move, o mundo inteiro se move junto. E agora temos a Pemba, que traz um recado aqui pra gente. Como que é isso, Pemba?
Menina, a assessoria, a Marlene Matos de Marcos Cogo pediu pra avisar, ela deixou dar um spoiler fortíssimo aqui. Marlene Matos de Marcos Cogo é ótimo, né? A assessoria mandou avisar que tem umas americanas fan favorites que estão vindo confirmadíssimos e que quem não comprou o ingresso está perdendo. Vocês estavam brincando aí de quente, frio, isso aqui já ferveu. As americanas, eu vou te falar que assim, eu acho que vão ser 6 americanas, se não me engano, 6 ou 7, não lembro agora, mas por aí, esse número. Elas são a maioria das internacionais, né? E, cara, eu tenho nomes fortíssimos aí, né? A serem confirmados, se tudo der certo, né? Então, assim, a gente não tá pra brincadeira com as americanas, não, tá? Então, vocês se preparem pra ver velha geração, nova geração, All Stars, temporadas antigas, temporadas novas, Global, um pouquinho de tudo, tá? Que foi feito ultimamente. E winners recentes. Ai, eu fico salivando só de pensar nessas americanas que vêm pra cá. E com certeza a DragCon vai reforçar muito o mercado aqui no Brasil. Afinal, não somos invisíveis, pagamos imposto como todo mundo e o nosso aqué vale tanto quanto qualquer outro. Eu vejo agora mesmo, muito antes do evento, já está acontecendo toda uma movimentação que agrega para todo mundo do nosso sindicato, da nossa sigla. As pessoas já estão organizando excursões, muitas drags trabalhando sem parar. E sim, muitos empresários de olho. Alô, concorrência, por que não? A DragCon já está transformando o mercado no Brasil e não vamos deixar essa peteca cair. Jamais! Como que você vê o mundo pós-DragCon BR? Pense em julho, a DragCon é em junho? Qual é o Brasil que você quer depois desse mega evento? Cara, Copa do Mundo das gays, né? Eu falei, assim, a gente vai... Do Vale, aliás, né? A gente vai, assim, revolucionar o mercado, tenho certeza, assim. Eu acho que estamos caminhando para algo histórico. Eu falo isso com muita firmeza, porque eu vejo isso acontecer, eu tô vivendo isso, né? Então, assim, o que eu tô vivendo é algo muito poderoso, muito potente, muito lindo, onde todo mundo tá se unindo para isso acontecer, onde eu tô vendo pessoas comprando ingressos, onde eu tô percebendo marcas sinalizando pra gente, querem estar junto com a gente, onde eu vejo pessoas que não conhecem a gente, querendo conhecer, onde eu vejo héteros se unindo à comunidade, né? Onde eu vejo drag queens o tempo todo me mandando mensagem, empreendedores LGBTQIAPN+, querendo mostrar o projeto deles e querendo engajar. Então, assim, é um movimento muito potente. E contra esse movimento não existe nada que pare ele. Então, assim, eu gostaria muito que pós-DragCon a gente seguisse esse movimento, assim, não só na DragCon, mas em qualquer lugar, nas casas noturnas, no seu trabalho, na sua família, com seus amigos. Então, assim, se ajudem, se potencializem, se comuniquem, se unam. Eu acho que ser um LGBTQIAPN+, é ser excluído por muito tempo. E às vezes a gente foi acostumado a ficar sozinho, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente não nasceu pra ficar sozinho. Somos seres sociais, né? Como políticos, somos seres políticos, né? Já diziam os pensadores aí, políticos antigos. Então, assim, a gente nasceu pra viver em sociedade. E a gente quer ser acolhido. No final, cada LGBT só quer o quê? Ser aceito. Então, assim, a gente é aceito, não se preocupa. Você é aceito por quem você quiser que seja. Mas você tem que ser aceito principalmente por você mesmo. A partir desse momento que você se aceita, você abre para um multiverso de possibilidades que aconteçam. Então, acho que isso é o mais importante. Então, assim, se aceite e faça esse movimento de ser o protagonista da sua vida. Acho que é isso. Então, se você não consegue aceitar você mesma, como que você vai aceitar o próximo? É uma coisa meio assim? Como alguém vai te aceitar também, se você não se aceita, né? Olha, mais importante ainda, né? E a gente já tá quase acabando, mas eu vou abrir a caixinha de perguntas dos nossos ouvintes. Oh my God, gente, não é... São poucas perguntas que temos aqui. Não é chat tóxico aqui não, aqui é tranquilo, é chat arco-íris, né? Não, aqui é tudo na base da fofura. Pra começar, temos Pietra Parker, né? Rainha. E ela colocou aqui nos comentários uma pergunta bem interessante. Teremos painéis também, como nas outras DragCon? Adoraria participar de algum. Você disse que tem um pavilhão só pra isso, né? Vai ter palcos para isso, né? Então a gente tá organizando esse palco, né? Que é o Eleganza. Então o Eleganza vai ter alguns painéis e aí as pessoas serão convidadas. Se você quiser fazer parte,
manda uma mensagem lá no meu Instagram ou no Instagram da DragCon. Fala, né, se você... Para fazer parte de um Talks, é importante você ter um trabalho relevante em algum tema, né? Importante para nossa comunidade. Então, você levando esse tema, pode ser até um tema que a gente já está trabalhando, que a gente já tem na pauta, ou pode ser um tema que a gente nem tem, né? E pode abraçar. E, claro, é importante ter as marcas junto com a gente nesse palco, né? Para potencializar isso, para apoiar, para investir, para fazer isso acontecer. Mas, assim, as pessoas vão ser convidadas e a gente vai tentar manter aquela diversidade. Mas eu tô muito aberto a vocês mesmos se convidarem, mandarem mensagem e a gente conversar. E se a gente achar que é relevante, que faz sentido, a gente com certeza vai fazer acontecer. É isso aí, gente. Não adianta se trancar num quartinho e ficar esperando você bater na porta pra levar pela mão lá pro evento, né? Não, gente, mal tô conseguindo responder no WhatsApp ultimamente. Tenho pessoas que estão enfurecidas comigo. Eu bem sei. E a Pietra também pergunta uma coisa assim, ó. Em DragCons pelo mundo, as grandes marcas de maquiagem e moda estão sempre presentes. Você acha que ainda existe uma resistência das marcas brasileiras em apoiar ou participar de eventos de drag? Talvez porque o Drag Race Brasil não conseguiu furar a bolha completamente, a bolha do mercado no Brasil? Não é isso que eu tô vendo, tá? Pra ser bem sincero. Então, as marcas de maquiagem estão me procurando, de make, de beauty, né? Então, assim, não sei se a gente vai chegar a fechar algo, mas foram as primeiras a me procurar. Então, assim, eu acho que não, a gente não enxerga muito isso. Eu acho que a gente tá falando de um evento totalmente pra comunidade, a gente tá falando de uma experiência diferente, né? Você investir num programa de streaming é uma coisa, você investir num evento de live experience é outra coisa. Então, são propostas diferentes de projeto, né? E são entregas diferentes também, né? Alcances diferentes, experiências diferentes, momentos diferentes também. Então, eu acho que o Drag Race Brasil, ele veio de um canal de streaming que no começo não tinha um alcance muito grande. Ele ainda não tem um alcance muito grande, né? Agora ele é da UOL, de Tournament Plus, e ele ainda tem um alcance pequeno, né? Assim como a DragCon agora vai começar pequena, né? Mas assim, as marcas vão te procurar se você se posicionar da melhor forma, correta, eu acho, né? E assim, se você convidar também, né? Eu tô convidando elas pra participarem pra DragCon. Então, assim, eu estou batendo na porta delas, falando, gente, vamos lá, bora comigo, né? Então, vocês viram que a Catherine Hill tava lá, né, no stand. Então, assim, é uma marca de maquiagem que sempre apoiou as drag queens no Brasil, né? Então, Catherine Hill, então, assim, não enxergo muito. Acho que existe sim, óbvio, não vou ser idealista, marcas que ainda não conseguem conversar com esse universo, mas, cara, eles estão perdendo, assim, a gente tá fazendo um movimento de pioneirismo. As marcas que fazerem esse movimento junto com a gente vão se destacar e vão ganhar um mercado muito maior, e depois eles vão só fazer o movimento da manada, sabe? Sempre tem que ter pessoas que sejam pioneiras, que inovem, que saiam na frente, que acreditem no projeto. Então, eu acho que algumas marcas vão fazer isso com certeza. Com certeza, as marcas também querem fazer parte da história, né? E a outra pergunta que eu tenho aqui é da Venus Van Claire, que também amo de paixão. Ela disse, sei que perguntei já sobre RuPaul V, mas agora qual a probabilidade? Tá quente ou tá frio? Cara, existe a probabilidade. A gente não tá nessa conversa ainda, assim, não evoluímos muito ainda, mas existe uma possibilidade, né? Assim, 50-50 de sim ou não. Tá ótimo, ainda assim é uma probabilidade. E a outra pergunta é do Rafa, ele colocou aqui nos comentários. Vão estar só Ru Girls ou de outros programas e plataformas também? Não, a gente pode esperar uma veterana, alguém de uma caravana das drags. Como eu falei, eu quero abraçar todos os universos, né? Então a gente vai ter as queens de universo de reality, com certeza. Com certeza teremos alguma de outro reality, né? Até porque os realities aqui de drag uma hora pipocaram, né? Teve pra todos os gostos. E ainda tem, hoje tem a corrida das blogueiras, que tem o elenco aqui também de drag queen às vezes. Hoje a gente tem o nosso Drag Race Brasil. A gente tem realities passados, né? E o que surgia aí, né? Eu tô falando de ter pessoas da área de influência, né? Ter pessoas da área corporativa, da área do humor, que eu amo, que tá fazendo tanto sucesso aqui no Brasil, né? A gente acha que realmente tomou a frente do nosso humor, né? Porque o humor muitas vezes foi feito por pessoas hétero, preconceituosas, né? E feito de uma forma muito
taxativa, né? Principalmente com LGBT. E hoje a gente tem pessoas maravilhosas aí à frente do nosso humor, né? Drag queens maravilhosas, Suzy Brasil, Valentine, tem o Fernando Pedrosa também, tem a Babu, que é uma que também faz stand-up comedy, enfim, tem a Bruna Braga, maravilhosa. Enfim, a gente tomou o microfone e a gente tá fazendo as nossas próprias piadas. Fazem sentido pra gente e pra todo mundo. E são piadas que não são preconceituosas, que não são taxativas, que não é um bullying ao vivo, né? Então a gente tem muito cuidado e a gente tem propriedade pra falar. E quando a gente pegar pesado, é porque a gente pode, tá? Só a gente, mas ninguém. Realmente, tem toda uma curva de aprendizado aqui, pessoal, se liga. E a última pergunta que eu tenho é da Pamela de Feira de Santana. Beijo pra você, Pamela. Ela quer saber se houve alguma estratégia pra fazer a DragCon acontecer enquanto a terceira temporada de Drag Race Brasil estiver no ar. Olha, são projetos totalmente apartados, tá? Então, assim, quem produz a Drag Race Brasil é a UAU, né? Então, eles que produzem, né? A gente aqui no Brasil é a Vamos que produz, então somos nós brasileiros. Então, a gente não tem nenhuma informação de lá, a gente não sabe se a temporada está confirmada até agora, se não está. Mas, pelo que eu entendo, existe uma possibilidade muito grande de ela acontecer, né? E assim, a gente vai acontecer independente dela acontecer ou não, né? Então, acho que ter a DragCon aqui no Brasil é muito importante para que a terceira temporada aconteça também, né? Então, só valida mais, acho que o nosso poder aí, em relação às franquias, como a gente tá se destacando, a gente vai ter as nossas queens aqui reinando, e vai ser um sucesso, com certeza. Precisaremos de novas queens para futuras DragCons. Com certeza. Agora não tem mais como retroceder, é só cada vez maior, cada vez melhor. E antes de encerrarmos, eu preciso dizer que nada disso seria possível sem um apoio da Domínio Drag, a comunidade glamourosa do BR. Rafa Spo e Átila Alencar, maravilhosos, eles que arrumam tudo isso aqui para as nossas entrevistas. E se você, ouvinte do futuro, ainda não está lá, acesse agora pelo Instagram Domínio Drag e vem fazer parte desse close com a gente também. Marcos, gostaria de mandar um alô para a comunidade? Eu amo o Domínio, gente, são maravilhosos, obrigado por tudo. Pessoas que apoiaram a gente desde o lançamento, lá na final, na Watch Party. Obrigado, viu, meninos? Acompanhem, continuem com a gente, dando essa força. E assim, cara, as pessoas que eu mais me apoiei desde o começo são os micro-influenciadores, são as pessoas que fazem acontecer. Então eu faço com todo o prazer que eu estou aqui, eu estou em qualquer lugar, que convido vocês às vezes pros eventos. Não dá às vezes pra fazer tudo, mas com certeza vocês sempre vão ser lembrados, que vocês são vários também, mas que a gente tá sempre pensando em vocês também, sabe? Eu acho que são essas pessoas que tornam os projetos mais potentes, mais engajados, e elas que fazem barulho real, sabe? É uma legião, eles são sensacionais. E a Rafa Spo tá aqui com a gente. Boa noite, gente. Gente, que delícia, né? Meninos do Desbanca, muito obrigado. Sempre vocês são uma ferramenta, é como eu gosto de falar. Agora a Domínio tem voz, e é uma voz tão gostosa e deixa a gente assim tão bem informado, né? Que delícia poder conhecer um pouco mais do Marcos, né? Esse cara aí que tá à frente aí, que trouxe a DragCon pra cá e que encheu o coração e a cabeça de todo mundo com muita esperança. Tá todo mundo cheio de expectativas. E eu só posso agradecer, eu tô passando aqui só pra expressar minha gratidão. Marcos, obrigado pelo apoio. As portas da comunidade estarão sempre abertas, a gente tá super ansioso por esse momento. E vamos lá, bora pra 2026. Beijo, gente! Maravilhosa! Eu estou encantada. As máscaras da Rafa que sobe, desce, eu me sinto no carnaval. Uma coisa meio Transformation, sempre um EDM melódico rolando, uma loucura, minhas performances, eu amo. A Rafa é o último resquício da TV Globinho. Tudo que a gente via de Transformers, de Disney, ela faz. Eu amo, gente. Eu realmente fico encantada, sente o arrepio. Marcos, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu sei que seu tempo é super corrido, então quero agradecer de coração por ter dado essa entrevista. Foi incrível. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Tô muito honrado por estar aqui. E obrigado pra galera que esteve aqui ao vivo nessa gravação.
É super importante, muito legal ter pessoas aqui escutando assim ao vivo. E para você que vai ouvir, está ouvindo esse podcast agora, gravado, muito obrigado também. Compre o ingresso do DragCon, estamos no lote 2, ainda temos meia entrada, ingresso para sexta, sábado, o ingresso dos 2 dias, All Stars. E engajem, valorizem as drag queens brasileiras, comentem, compartilhem. Se a gente tiver eventos novos a serem lançados aí, que talvez tenhamos, participem e não reclamem, ajudem, apoiem. A gente tá aqui pra criar algo muito positivo pra todo mundo. Eu acho que reclamar é muito cafona, sinceramente, hoje em dia. Eu acho que apoiar e conversar, sempre tem pessoas que me chamam no inbox, que dão dicas. É tão mais legal, assim, sabe, cara? O canal tá aberto, tanto da DragCon quanto do meu Instagram. Fiquem à vontade, eu acho que, assim, estamos aqui pra construir algo juntos. E podem falar, pedir, foi o que eu falei, assim, eu tô escutando vocês, assim, se vocês falarem, eu meio que faço, hein? Eu sou meio maluco, então tô por vocês, gente. Viu só? Tem muita coisa que dá pra moldar, gente. Temos que ir pro DragCon. Aponta e vai. Dá seu jeito. Vou falar igual a Ru. Dá seu jeito. É isso aí. E não façam cagada. E não façam cagada, gente. Não vão se queimar nessa. Não, agora é a né? chance. Ai, eu conversei aqui com o Marcos Kogo, simplesmente o cara que proporciona DragCon pro Brasil. Produtor, organizador, milagreiro, ele que é onipresente, que está em tudo. 16 anos de eventos corporativos, ele que é múltiplo, multifacetado, bem resolvido, uma verdadeira autoridade na arte de ligar os pontos e fazer acontecer. A gente se encontra no próximo programa. Foi bom estar com vocês, foi bom brincar com vocês. E eu quero ver todo mundo na DragCon dia 5 e 6 de junho no Expo Center Norte. Imperdível, icônico. Quem me dera ter um stand lá só pra dar um abraço em cada um de vocês. Beijo, beijo, amo, amo, até e cuidem-se, cuidem-se. Se você chegou, agora já tá atrasada. Volte pro início para não perder nada. A gente se encontra no próximo episódio. Aceita o seu amor e recuso o seu ódio. Ouvindo tudo tal que a gente fica por aqui. Se já compartilhou, não se esqueça de curtir. É um oferecimento da Domínio Drag, a comunidade glamurosa do BR. É tudo, falar de tudo pra quem é tudo pra gente. O Tudo Toque faz uma entrevista diferente. Ouve no foninho se sua mãe for crente. Na rota do trabalho ou até de trás pra frente. É ouvindo Tudo Toque, a gente fica por aqui. Se já compartilhou, não se esqueça de curtir. É um oferecimento da Domínio Drag, a comunidade glamurosa do BR. Não estou inscrita, só pra ficar antenada. Sei que as inscritas também são as mais amadas. Também tô seguindo em todas as redes sociais, junto com a Domínio para não ficar pra trás. É o fim do Tudo Toque, a gente fica por aqui. Se já compartilhou, não se esqueça de curtir. É um oferecimento da Domínio Drag, a comunidade glamurosa do BR. No fim do Tudo Toque, a gente fica por aqui. Se já compartilhou, não se esqueça de curtir. É um oferecimento da Domínio Drag, a comunidade glamurosa do BR.